Na aula de hoje começaremos a descrição de um tópico novo associado com movimento repetitivo, é um movimento oscilatório. Como vê-se nessa imagem, é uma mulher que está se balançando e esse movimento sempre acontece no mesmo estado após um determinado tempo. Esse balança ou esse movimento é oscilatório. E para aquilo, comecemos com um movimento bastante comum no nosso dia a dia, que é o caminhar. Mas o caminhar de umas pessoas estáticas não vale a pena muito, a menos que seja pessoas caminhando, observando nessa animação. Esse movimento repetitivo das mãos, das pernas, da cabeça, do seu tronco, observa-se todos os dias e é o que caracteriza o caminhar de uma pessoa. É um movimento repetitivo. O batimento do coração, também sentimos esse movimento, temos presente dentro do nosso tórax, mas o registro ou análise de um eletrocardiograma, como observa-se nessa imagem, poderia mostrar-nos alguns sinais de algumas doenças ou simplesmente que o batimento está bem, estamos com boa saúde, referente a esse músculo, a essa musculação que temos dentro de nosso corpo. Algumas características poderiam ser enxergadas, analisadas quando se faz essa análise do eletrocardiograma. Esse movimento repetitivo registrado, e nesse papel observa que há um pulso, mas esse pulso está associado no processo da diástole e da sístole. Mas enfim, continuando, há outros movimentos repetitivos no nosso dia a dia, como o caso de beber água. Então, quando a água, o líquido passa por nossa garganta, engolimos esse pedaço ou passamos esse gole de água, mas há um movimento na língua e na faringe e na garganta, principalmente, que é repetitivo. O voar de uma ave, seja o papagaio, seja o beija-flor, esse movimento das suas asas também é repetitivo. As faces da lua, cada 28 dias, 28 a 29 em média, a lua apresenta a mesma face para a superfície terrestre. Poderia ser a lua cheia, lua nova, o quarto crescente ou o quarto minguante, como observa-se nessa imagem. Mas esse movimento repetitivo está associado com esse ciclo que a lua realiza ao redor da Terra cada 28 dias, 29 dias, em média. Esse movimento, não somente a Lua desloca-se, mas o próprio planeta também desloca-se, implicando que o planeta, ao se trasladar em torno ao Sol, algumas mudanças aconteçam em relação ao nosso clima, que é o caso principal das estações. São eventos climáticos repetitivos. Uma vez por ano haverá o verão, uma vez por ano chegará o outono, o inverno e a primavera. Como observa-se nessas mudanças, a coloração da floresta muda, cairia neve dependendo da localização do mundo, e o verão bem quente, dependendo da localização do mundo. Igual acontece com as ondas do mar. Observando a superfície marina, há um movimento repetitivo e oscilatório, mas um pouco mais complicado de caracterizar a sua repetição. Pois se deixássemos boiando algum objeto sobre a superfície do mar, ou sobre a superfície da água, faria um percurso de subir e descer, mas ao mesmo tempo transladaria-se. Esse movimento é um pouco mais complicado, mas poderíamos dizer que é oscilatório e, portanto, repetitivo. As marés, cada vez que a Lua, ou o nosso planeta, que está girando em torno do seu eixo, 2 vezes por dia, a maré é a baixa e a maré tem-se a maré alta, implicando que haja uma crescida da água do mar, mas esse fenômeno acontece 2 vezes por dia, portanto é um fenômeno repetitivo, implicando que haja lugares onde possa caminhar-se em alguns instantes e outros onde não seria permitido, naturalmente, caminhar em virtude dessa região alagada. Um movimento sobre um plano, mas um plano que seja simétrico, curvo, ou um plano que seja curvo, mas assimétrico, também será repetitivo, sempre e quando desprezem-se por completo as forças de atrito existentes entre o rolamento dessa bola e a superfície desse plano. Os relógios, os pêndulos dos relógios também mostram um movimento repetitivo.
E essa repetição controlada nos permitirá ter a marcação das horas e, em determinados instantes, avisar quando é a hora determinada para ir para almoçar, para ir para dormir, para ir para trabalhar. As turbinas, ou são objetos que giram em torno a um eixo, mas que têm a capacidade ou a ação de movimentar o vento, nesse caso um ventilador ou uma turbina de um avião, tem um movimento repetitivo em relação ao seu eixo de rotação. Qualquer ponto que pertença às pás desse ventilador ou a essa turbina, ao turbojato, ou turbojet, o turbofan, apresentará um movimento repetitivo, passará depois de algum lapso pela mesma posição e assim por diante, igual que as pás do próprio ventilador. Mas algumas das características dos movimentos repetitivos poderíamos associá-las em palavras, como é o caso de um ônibus. Mas um ônibus não é repetitivo? Sim, se imaginarmos uma sequência de ônibus que faz uma rota dentro de uma cidade, uma determinada rota, que sai do terminal, faz o percurso e volta ao próprio terminal onde partiu. Mas esse ônibus é uma sequência de ônibus que sairão um depois do outro, e essa diferença temporal é o que se conhece como sendo o período em fazer um ciclo. Ou seja, o ônibus sai do terminal e gastará um tempo em voltar até o próprio terminal. Quantas vezes isso, ou em quanto tempo isso acontecerá? Quanto tempo gastará em fazer o percurso dessa trajetória que pertence a essa cidade? Esse tempo em fazer um ciclo expressa-se no sistema internacional como sendo segundos, e esse tempo conhece-se como sendo o período, caracterizado pela letra T maiúscula. Mas se fosse um ônibus fazendo a rota, talvez haveria muita gente esperando nos próprios terminais e, portanto, a frota de ônibus terá que aumentar. Terá que ser ônibus com uma maior frequência, ou seja, esse ônibus sair e demorar meia hora em fazer o percurso não adianta muito, mas o que aconteceria se saíssem 3 ônibus ao mesmo tempo, um depois do outro distanciado a 10 minutos, ou seja, tem uma frequência maior, cada 10 minutos haverá um ônibus idêntico a esse, ou similar a esse, mas que pertence à mesma rota, passando por esse posto, passando e buscando ou simplesmente recolhendo os passageiros. A essa informação de frequência caracterizada em unidades de número de ciclos por segundo, e o número de ciclos é uma informação, mas não representa uma grandeza física alguma, mas sim o número de vezes que esse fenômeno acontece por segundo expressa-se em segundos, ao menos um, ou simplesmente hertz, onde o hertz é uma unidade de medida não do sistema internacional, mas por convenção associa-se ao número de ciclos por segundo. Talvez estejam mais familiarizados com o hertz para a estação de rádio de 104.1 MHz, ou seja, a onda eletromagnética oscila, tem um tempo no qual associa-se nesse lapso por segundo, estaria associando uma oscilação de 104.1 mega, 1 milhão de oscilações por segundo, e toda essa informação captada pelo aparelho que é o receptor, o raio. Mas nesse caso, diria-se que haverá em hora ou por hora, nessa rota de ônibus, se cada 10 segundos há um ônibus saindo, portanto, por hora há uma frequência de 6 ônibus em total. É um ônibus que tem uma rota com bastante frequência. A cada 10 minutos haverá um nesse posto. Mas essas duas informações, ou essas duas grandezas físicas, conhecem-se como sendo recíprocas, ou seja, o período poder se expressar em relação ao recíproco da frequência. Vamos ver se me faço entender. Nesse caso, tínhamos dito que os ônibus têm uma frequência de 10 minutos por hora, implicando que o seu recíproco estaria associado com tempo, minutos, frequência, 6 ônibus por hora. Ou seja, a informação temporal está no denominador, implicando que o seu recíproco expressa-se em unidades de tempo por hora. Nesse caso, haverá
10 minutos ou uma sexta parte da hora, implicando os 10 minutos. E a frequência, por sua vez, também será uma informação recíproca ao tempo, ou seja, tempo, mas ao período. Qual será o número de eventos que acontece por algum instante de tempo, por hora ou por segundo? Essa informação recíproca ao caso anterior. Frequência e período são informações associadas, mas reciprocamente. Por exemplo, vamos pensar que temos uma torneira em casa pingando, um pequeno vazamento. E se diz que de uma torneira a gotas pingando a uma frequência de 1,25 Hz. Quanto tempo transcorrerá em cair 100 gotas? Uma opção é 12,5 segundos, outra opção é 125 segundos, uma terceira opção 80 segundos e uma quarta opção 8 segundos. Mas para responder a essa pergunta, analisemos o fenômeno repetitivo. Quantas gotas caem por segundo? Ou seja, quanto tempo gastará uma gota em cair? Também poderia responder essa informação, conhecendo que a frequência é 1,25 Hz, mas 1,25 é equivalente a 5 quartos de segundos a menos 1 nas unidades recíprocas do tempo, implicando que o tempo em cair uma gota seja menor que a unidade, seja equivalente a 4/5 de segundos, portanto 0,8 segundos é o tempo em cair uma gota. Mas em cair 100 gotas, será 100 vezes o resultado anterior, ou seja, a opção C é a opção correta. 80 segundos. Se alguém deixasse, sabe, e deseja contabilizar o número de gotas e sabe quanto tempo gastará ou quantas gotas por segundo cairão, que é a informação que o próprio problema fornece, 125 ou 1,25 Hz de gotas, a quantia que tem-se, portanto, poder-se determinar facilmente, ao longo de 80 segundos haverão 100 gotas para preencher uma xícara e fazer um café, ou para simplesmente contabilizar e fazer a experimentação desse fenômeno físico. Mas um sistema de massa-mola. Vamos além das gotas. Como poder caracterizar um fenômeno oscilatório? Para aquilo há um exemplo que é, em física, um dos cavalos de batalha melhor conhecidos. Nesse caso, um sistema massa-mola, onde uma massa é um sistema elástico que poderia se esticar, comprimir, mas que dentro dos seus limites de deformação recuperará seu formato original. Ou seja, haverá uma força elástica, e se diz força elástica a força que é proporcional ao deslocamento, implicando que se inicialmente a mola está livre de qualquer esforço, seja de esticada ou compressão, ou tensão ou compressão, tem um comprimento associado a si mesma, a um comprimento característico da mola. Quando se estica pela ação da força de uma pessoa, a mola reagirá fazendo uma força ou exercendo uma força no sentido contrário. Quem soma essas duas implicará anulação. Portanto, a extremidade da mola estará em repouso, ou poder-se deslocar com velocidade constante, se a pessoa também incrementa a intensidade da puxada ou da compressão. Dessa forma, a força elástica é uma força que depende da deformação, onde essa informação é representada pela letra X. E todas as características associadas à rigidez, a quão grandes são as espiras, quão grossas são as espiras, a parte química em relação à liga, a composição metálica dessas ligas, todas essas informações coletivamente são expressas mediante essa constante elástica que tem unidades de newtons por metro, implicando que seja a deformação em metros e a força expressa em newtons. Parece ser um fator de escala, mas é uma informação própria da mola, caracteriza a sua própria rigidez. E o sinal negativo faz alusão a ser uma força que sempre opõe-se a essa deformação. Nesse caso, uma deformação positiva, a força no sentido contrário. Nesse caso, uma deformação negativa, a força da mola apontando de esquerda para a direita, para a região positiva.
é o que se conhece como sendo a lei de Hooke, associada a deformações e objetos que apresentam essa deformação proporcional, uma força aplicada proporcional à sua deformação. Esse comportamento muito bonito, linear, conhece-se fisicamente como sendo a lei de Hooke, e a principal característica para recuperar o seu formato é o que conhece-se na estrutura dos materiais como sendo a resiliência, ou seja, que uma mola é bastante resiliente, poderá recuperar o seu formato quando não se façam compressões esmagadoras nem esticadas, na qual deforma-se por completo e deixa de ser uma mola elástica a ser um objeto plástico. A força da pessoa é proporcional a essa deformação e aumenta à medida. A pessoa deverá fazer uma força proporcional a essa deformação. À medida que estica mais e mais a mola, a sua intensidade, a força aplicada pela pessoa deverá ser maior e maior, proporcional a essa deformação. Mas, como tínhamos dito anteriormente no tópico de conservação da energia, ou mediante a lei da conservação da energia, no caso de forças que estejam presentes no sistema, mas que não sejam forças dissipativas, uma mola elástica poderá empurrar uma caixa, que inicialmente está a uma velocidade V0, deslocando-se de esquerda para a direita. Com essas linhas de velocidade, implicaria que tem uma velocidade baixa, a mola se descomprime. Ou seja, se inicialmente estava comprimida essa distância x0 em relação ao comprimento característico da mola, o seu comprimento natural, quando descomprime-se, transmite uma parte da sua energia armazenada nessa compressão, implicando que o objeto ganhe uma velocidade. E quando continua a se descomprimir por completo, recuperando seu formato original, o objeto ganhará a sua máxima velocidade como consequência dessa empurrada existente dessa condição inicial até essa condição final. Mas o que acontece se o objeto estivesse preso à mola? Implicando que nunca sairia voando de esquerda para a direita, sairia disparado, não funcionaria para ser o lançamento de uma espingarda. Mas se estivesse preso à mola, é o que conhece-se em física como sistema massa-mola. Por exemplo, vamos pensar que no caso inicial há uma mola comprimida e esse objeto, ou uma mola comprimida a uma distância A para a esquerda, ou seja, uma compressão, uma deformação negativa associada a essa informação, e a mola soltando esse objeto desde o repouso, a mola fará com que empurre, ou a mola encarregar-se de empurrar esse objeto de uma determinada massa como consequência dessa força associada à sua compressão, passando esse objeto pelo ponto da sua máxima velocidade, justamente quando recupera o seu comprimento natural, a mola recuperando o seu comprimento natural, o objeto atingirá a máxima velocidade. Sobre o objeto não haverá força alguma, pois a mola não apresenta deformação alguma quando passar por esse ponto específico, e chegando dessa forma até o ponto contrário, ou seja, a energia armazenada inicialmente será equivalente à energia no caso do máximo alongamento, nessa esticada, pois se lembram da expressão da energia potencial elástica dependerá do quadrado da deformação, podendo ser uma deformação de compressão ou podendo ser uma deformação de esticada. Mas o quadrado implica que não tem discriminação entre a compressão ou uma esticada. O importante será a sua deformação, até parar essa massa e fazendo o processo no sentido contrário, atingindo a máxima velocidade agora no sentido contrário, voltando e recuperando a configuração inicial. Algo que nos chama muito a atenção é quanto tempo transcorrerá nesse fenômeno repetitivo em acontecer e como poder caracterizá-lo melhor. Então, esse movimento conhece-se em física como sendo um movimento oscilatório. Oscila e terá algum tempo em que esse evento, mais uma vez, recupera o seu estado original, o seu estado inicial. Depois de algum tempo, torna-se idêntico ao seu estado original. É um movimento oscilatório
e, portanto, um movimento periódico, como é o caso dessa mola que está aqui, ou nesse sistema experimental de uma mola ou duas molas, tendo presa esse objeto que tem um jato de ar, puxando para baixo para fazendo-o levitar sutilmente sobre uma mesa e eliminando por completo o atrito. Quando se puxa esse objeto para a direita, mudando a sua posição inicial, partindo do repouso, observa-se uma oscilação. Uma oscilação cíclica que gastará algum determinado tempo em voltar até a mesma posição original e inicial. Como poder caracterizar esse fenômeno? Então, comecemos pelo fato mais simples. Há um objeto que está preso a uma mola de constante elástica K, que caracteriza a rigidez e todas as informações geométricas da mola e as informações, as suas propriedades químicas da mola, como foi composta, será feita de uma liga de aço com carbono, com ferro e com zinco. Todas essas informações caracterizadas pela sua rigidez, a sua constante elástica. Um objeto de massa m preso a essa mola, que a mola está presa a essa superfície lateral e o objeto de massa m está sobre essa superfície horizontal lisa por completo. No instante inicial, esse objeto está nessa posição x, que pertence nessa direção horizontal x, um x qualquer na posição x, ou no eixo x. Se inicialmente a sua velocidade é nula, ou seja, partiu do repouso, experimentará uma força de direita para a esquerda como consequência de se esticar, ou a mola recuperar o seu formato original, perder ou eliminar essa esticada, se contrair para recuperar o seu formato original. Mas isso faz com que a mola comece a se movimentar. Ou seja, que se analisássemos o somatório todas as forças presentes sobre esse objeto, haverá que analisar as forças no eixo vertical, implicando que sejam somente duas forças, a normal, ou a reação com a superfície, que é consequência dessa interação do peso do contato dessa mola, dessa massa, sobre essa superfície, fazendo que o sistema esteja em equilíbrio no eixo vertical. Portanto, se diz que no eixo vertical não haverá movimento, ou se de haver, não haverá aceleração. Por outro lado, no eixo x, no eixo horizontal, só existe uma força que age, é associada a essa mola, a essa deformação x, e que aponta ao sentido contrário do eixo x, fazendo que esse sistema, essa massa, apresente uma aceleração. E essa é a segunda equação, ou a equação da dinâmica, que nos servirá para caracterizar esse movimento do sistema massa-mola. Onde, reescrevendo essa segunda equação e sabendo que a aceleração expressa-se ou caracteriza a segunda taxa de variação temporal da posição, se diz, portanto, que essa segunda equação, obtida mediante a segunda lei de Newton, se diz que essa segunda equação pode se expressar como sendo a sua escrita ao contrário, ou o que estava à direita passou à esquerda, a massa vezes a aceleração equivalente à força externa aplicada sobre esse objeto de massa m. Mas se a aceleração é a segunda taxa de variação instantânea da posição e é um termo associado com a posição, obtém-se uma equação diferencial homogênea. Ou seja, uma equação diferencial significa uma equação onde a variável não é, ou a incógnita não é uma variável, a incógnita é uma função, nesse caso uma função que depende do tempo. E homogênea pelo fato que tem o termo a segunda derivada, o termo associado com a primeira derivada é nulo, ou tem um coeficiente nulo, e tem o termo associado com a derivada zero, ou seja, a própria função, equivalente a toda a equação a zero, se esse termo passasse para a esquerda. Mas como poder analisar essa equação diferencial que nos serviria para descrever esse movimento desse sistema de uma massa e de uma mola? A princípio devemos identificar qual será, e esse é o grande desafio, identificar qual será a função da posição em relação ao tempo que descreva esse sistema da massa
presa a uma mola. Poderíamos pensar que, se fosse na vertical, por mais que haja uma força externa constante, que é o peso dessa lata de tinta ou desse spray, por mais que exista esse peso, é uma força constante. A única força que varia é a força da mola, a força elástica. Quando se abre esse jato de tinta e se registra esse movimento de cima para baixo oscilatório, qual é o padrão que você se enxerga? Se esse papel se desloca com velocidade constante. Parece uma função muito bem comportada, uma função conhecidíssima por todas as pessoas que analisam a parte matemática e a parte física. Essa função tão bem comportada nos diria que tem um comportamento cíclico, oscilatório e periódico. Mas qual é essa função? De forma geral, a solução dessa equação diferencial homogênea se diz que obtém-se mediante a reescrita desse elemento entre parênteses como sendo uma constante, pois é independente da própria função. Mas esse elemento constante, a segunda derivada, nos diz, e a pergunta que nós teremos que fazer é o seguinte: qual será a função x, que depende do tempo, de tal forma que a sua segunda derivada seja a mesma função, vezes um fator de escala com o sinal negativo, mas que, por convenção, esse fator de escala é o elemento escrito à segunda potência. Depois veremos por que vale a pena fazê-lo à segunda potência. E é expresso mediante essa constante ômega. Qual será essa função cuja segunda derivada tem o mesmo comportamento da função em si vezes um fator de escala negativo? E essa função, de forma geral, se expressa mediante esse fator de escala, ou seja, essa constante que está associada com a rigidez da mola, que está associada com a massa, cujas unidades desse elemento ômega, dessa constante, são newtons por metro para a constante elástica da mola e quilogramas para a massa, implicando que o newtons, que são unidades compostas, quilogramas ou massa vezes aceleração, dividido por metro, ou dividido por comprimento, implicando que sejam o comprimento com comprimento elimina-se e a massa com massa elimina-se, portanto a raiz quadrada de 1 por segundo ao quadrado, e portanto terá unidades de 1 por segundo, alguma informação associada ao recíproco do tempo. Essa informação específica é o que se conhece como sendo a frequência angular da oscilação, mas vamos analisá-la em breve. A solução geral dessa equação diferencial homogênea poderia ser essa primeira, poderia ser essa segunda opção. Tanto positivo como negativo, a sua segunda derivada continuaria satisfazendo essa mesma condição. E, como é bem sabido na álgebra linear, poder-se expressar uma solução como sendo uma mistura linear de soluções possíveis, nesse caso mediante duas constantes que são complexas, mas essa função em si é uma função complexa e o movimento que está desejando se descrever é um movimento real, um movimento físico. Por mais que seja uma solução perfeitamente matemática, não satisfaz as condições de descrever o fenômeno físico, de caracterizar uma posição real. Como poder obter uma solução física dessa solução geral, tendo esses coeficientes alfa e beta, tendo essa constante ômega e a raiz imaginária, o i? A princípio, devemos expandir esses coeficientes ou esses expoentes mediante a fórmula de Euler, como observa-se nessa parte inferior. Seja no elemento positivo ou negativo, associa-se mediante as relações trigonométricas cosseno e seno de θ, onde a informação desse elemento complexo está associada nessa parte imaginária e a parte real permanece do mesmo sinal. Expandindo as soluções, diria-se que a parte real dessa mistura linear das soluções está presente nesse primeiro elemento e a parte imaginária está presente nesse segundo elemento, onde há a subtração dos coeficientes na parte imaginária e na parte real há uma soma de coeficientes, implicando que a soma deverá ser ou deveria ser real
e a subtração deveria ser puramente imaginária para que, ao ser multiplicada por esse fator, que é a raiz imaginária, implique no número puramente real. Mas vamos ver essas condições, ou seja, na soma dos coeficientes deverá somente ser puramente real. Somente deverão ser reais, implicando que a parte imaginária da soma seja nula, que, portanto, nos diria que 1 tem relação com o outro, alfa tem relação com beta, ou que a parte imaginária de alfa seja equivalente à parte imaginária de beta, só que com sinal negativo. E a parte real da subtração deverá ser por completo nula, para que dessa forma esse elemento seja puramente imaginário e com a raiz imaginária torne-se puramente real, implicando que a parte real de alfa seja equivalente à parte real de beta, ou seja, que beta é a parte real idêntica à parte real de alfa, mas beta apresenta uma parte imaginária que é simplesmente o sinal negativo da parte imaginária de alfa. Isso implica e conclui-se que beta é o complexo conjugado de alfa mediante essas condições, permitindo-nos dizer que o primeiro coeficiente, ou essa soma dos coeficientes, pode-se dizer que é equivalente a 2 vezes a parte real de alfa, e em função de alfa também poder-se deixar o segundo coeficiente, ou essa subtração, onde esse elemento vezes a raiz imaginária, sendo puramente imaginário e com essa raiz imaginária tornando ser negativo, será 2 vezes a parte imaginária de alfa, onde está o coeficiente que está multiplicando cosseno de ômega t, e o segundo elemento multiplicando a seno de ômega t. Tem-se uma descrição mediante as relações trigonométricas, mas haverá que caracterizá-la melhor. Com esses dois que estão aqui, com esses coeficientes, 2 vezes a parte real de alfa e 2 vezes negativo a parte imaginária de alfa. Como poder resumi-los? Pode-se dizer que esses dois coeficientes são o coeficiente C1 e C2. E, ou seja, uma equação diferencial de segundo grau, como tem-se visto no caso anterior, a sua máxima derivada de segunda ordem, de segundo grau, a sua solução exata dependerá de pelo menos 2 condições. Isso implica que haja 2 coeficientes por determinar. Um coeficiente que pode ser expressar mediante alfa, que alfa é um número complexo, e um coeficiente 2 mediante a parte imaginária de alfa, onde alfa satisfaz essa condição, ou expressa-se em função de beta, e beta satisfaz a condição de ser o complexo conjugado de alfa. Mas como poder determinar essas 2 constantes? E essas constantes, como observa-se aqui, já são reais? Como poder analisar essas 2 constantes e obtê-las para descrever o fenômeno da mola presa à massa? Para aquilo, essas constantes, de forma resumida, mas sabendo que o cosseno, quando apresenta um elemento de desfase ou um deslocamento equivalente a 1/4 do seu período de oscilação, ou seja, equivalente a π-meios, quando se reexpressa esse cosseno mediante esse deslocamento, se diz que será a contribuição do cosseno com o cosseno desse deslocamento. E invertendo o sinal para o positivo do seno desse elemento ômega-t, dessa informação, desse completo que chama-se a fase, mas esse deslocamento de fase π-meios implicará que seja completamente seno de ômega t. Por quê? Porque cosseno de π-meios é equivalente a 0 e seno de π-meios é equivalente a unidade. Portanto, o cosseno com esse elemento, com essa diferença de fase, implica que seja equivalente ao seno. Um cosseno deslocado 1/4 do seu deslocamento, ou com um retraso equivalente a 1/4 do seu deslocamento, seja equivalente, com um retraso equivalente a 1/4 do seu deslocamento, seja equivalente a seno de ômega t. Como observa-se nessa animação, tem seu seno, e o seno, com sinal negativo, inverte, mas se o seno desloca-se, com uma diferença de fase de π-meios, é equivalente a um cosseno, um deslocamento ou uma mudança equivalente a essa fase. Dessa forma, expressando a solução geral 2, onde o seno do segundo termo expressa-se em função do cosseno deslocado,
que é a mesma informação, seno de ômega t, poder-se dizer que se impartimos ou se reescreve os cossenos como sendo as partes reais desses elementos oscilatórios, desses elementos que fisicamente chamam-se fases, o exponencial aí ômega t, associado à parte real com o cosseno, e o exponencial com esse argumento dessa fase associado com a parte real ao cosseno, obtém-se a mesma informação. Mas quando se faz essa escrita mediante a fórmula de Euler, pode-se observar que há elementos comuns, que é simplesmente o elemento de fase exponencial de I ômega t, como está aqui na frente, que faz parte do primeiro elemento e faz parte do segundo elemento. Mas o segundo elemento tem esse elemento de fase ainda, a fase local desse segundo elemento. Essa fase, associada com essa exponencial, com essa raiz imaginária, implicará que seja o valor de menos i, ou seja, um número complexo, a parte real com a parte imaginária, e o número complexo associado a esse elemento de fase, ou esse exponencial i ômega t, que é o que se escreve ou se manifesta em física como sendo um elemento de fase, onde sua parte real expressa-se como cosseno de ômega t. Sendo esse elemento, entre parênteses, um número complexo, vale mais a pena expressá-lo mediante o seu módulo A e a sua fase relativa existente entre, ou esse ângulo relativo existente entre a sua parte imaginária e real. Ou seja, o seu módulo equivalente ao módulo euclidiano, a norma euclidiana desses elementos, dessas contribuições que são perpendiculares quando se faz a representação no sistema bidimensional do eixo real com o eixo imaginário, tem-se a mesma expressão euclidiana da norma euclidiana, e essa fase relativa entre essas componentes associadas com a arcotangente da parte imaginária em relação à parte real, implicando que essa mesma reescrita poder-se dizer que será o mesmo elemento de fase com uma fase incluída, portanto, será uma adição. E se diz que essa terceira solução, muito mais charmosa, mais bonita, mais limpa, ficará expressa não com uma mistura linear de cossenos e senos, mediante esses dois coeficientes por determinar. Ficará expressa em função de uma função, ou em relação a uma função trigonométrica, cosseno ou seno, dependendo do caso, aonde estará presente as mesmas duas incógnitas. Se antes eram os coeficientes, agora será a amplitude da oscilação e a fase relativa no momento inicial. Vamos ver se me faço entender. O elemento que escala essa oscilação é que conhece-se como sendo a amplitude, o máximo e o mínimo valor atingível, pois o cosseno oscila entre valores de menos 1 até 1. Mas a amplitude poderá ser mais que isso, 2 vezes, ou 3 metros, de mais ou menos 3 metros, ou de 1 milímetro, de mais ou menos 1 milímetro, se fosse a membrana que temos nossos ouvidos, que nos permite escutar. A frequência angular da oscilação, esse elemento ômega, caracteriza essa equação da posição da massa presa a essa mola. E φ é a fase inicial, que dependerá das condições iniciais do fenômeno. Partindo com velocidade inicial, partindo do centro, mas com velocidade inicial diferente de zero, partindo de uma posição adiantada ou retrasada, todas essas informações, a amplitude e a fase inicial, dependerão das duas condições iniciais ou de contorno para poder resolver ou poder ter uma solução exata ou uma solução única para essas condições iniciais dessa equação diferencial que já foi resolvida, e a sua solução física mais charmosa é a terceira solução, mediante uma equação ou mediante uma função trigonométrica. Dessa forma, tem-se o mesmo sistema e já tem a sua solução. E a velocidade da oscilação? Como poder caracterizá-la? A sua velocidade expressa-se cinematicamente como sendo a taxa de variação instantânea da posição, que em física poder-se resumir a derivada temporal mediante um ponto na parte superior dessa informação. Ou seja, a velocidade mostrará que a taxa de variação instantânea da posição está com um sinal negativo, mas que tem um deslocamento de fase equivalente a π meios. Ou seja,
Quando a posição seja a máxima, a velocidade será a mínima. E quando a posição seja a mínima, a posição seja nula, ou quando a posição se... Vamos ver se me é fácil entender. Quando a posição seja do máximo às extremidades, os máximos deslocamentos, a velocidade será nula. Mas quando a posição seja equivalente a zero, a velocidade será em módulo o máximo, implicando que esse objeto desloca-se para a esquerda com sua máxima velocidade quando passa pelo ponto da origem ou do comprimento característico da mola, de direita para a esquerda com a máxima rapidez, e comprime-se a mola e posteriormente a mola se descomprime, fazendo que esse objeto passe de novo pela marcação do zero, agora no sentido contrário, de esquerda para a direita, com a máxima rapidez. Isso implica que quando um elemento seja o máximo, o outro seja o mínimo. Há uma diferença de fase equivalente a π-meios. Se conhecem-se as condições iniciais, se no instante inicial essa massa está nessa posição máxima A, e no instante inicial a sua velocidade é nula, 0,0 metros por segundo, partiu do repouso, foi esticada por uma pessoa e solta nesse instante inicial, partindo do repouso, mas com um alongamento máximo, equivalente a A. Nesse caso, implica que a condição inicial, a posição seja equivalente a esse elemento nulo, portanto, a máxima amplitude, a posição inicial, deverá coincidir com a posição, pois é uma solução bastante geral, implicando que seja cosseno de alfa vezes A, o elemento A, que significa a amplitude. Para o caso da velocidade, a sua derivada, implicando inicialmente que seja nula, e a sua derivada deverá ser nula, mas tem um elemento de fase. Qual deverá ser o valor da fase para satisfazer essa condição? No instante inicial será equivalente a A, mas no instante inicial a sua velocidade deverá ser nula. Implicará que φ, o fator de fase inicial, deverá ser zero radianos. Dessa forma, cosseno de zero é 1 e, portanto, a amplitude é equivalente à amplitude máxima desse objeto inicialmente, e a sua velocidade, seno de zero, é zero. Portanto, satisfaz inicialmente essas condições. E dessa forma, a equação que descreve a função que descreve a posição dessa massa em relação ao tempo resultará bem mais simplificada, a amplitude e oscilando com uma única informação. Essa informação é o que se conhece como frequência angular, que essa frequência angular aumenta à medida que a constante elástica aumenta, ou seja, quanto mais rígida seja a mola, muito mais oscilações por segundo fará esse sistema de massa-mola e diminuirá em relação à massa. Quanto maior seja a massa, mais devagar será esse movimento oscilatório, mais inércia ao movimento, inércia linear, o movimento apresentará essa massa. Resulta mais fácil deslocar uma massa de 1 quilograma, em vez de deslocar um elefante com a mesma mola. Demorará mais tempo para acelerá-lo e freá-lo e voltá-lo a acelerar e frear. Esse processo cíclico se caracteriza por completo mediante essa informação, a frequência angular. Mas em si, o que significa a frequência angular? Pode-se interpretar de duas formas, matematicamente e fisicamente. Primeiro, matematicamente será um fator de escala, pois as funções trigonométricas, os seus argumentos são radianos, e implicará que deverá existir algum fator de escala para transformar segundos do tempo em radianos. Esse fator de escala é a frequência angular, que se escreve como sendo 2 vezes π vezes a frequência linear, pois justamente funções bem comportadas como cosseno e seno têm um período e uma frequência definida. Dessa forma, qualquer evento oscilatório periódico que aconteça no nosso dia a dia, poder-se dizer que esse evento acontece 60 vezes por segundo, como é o caso da iluminação, da rede elétrica, da corrente elétrica que chega em casa, 60 vezes por segundo oscila a sua frequência e se reescreve em relação ao
o movimento ou a oscilação das funções trigonométricas. Não são 60 vezes por segundo, poder-se dizer que são 60 rotações ou 60 ciclos de 2π radianos por segundo. Essa é a informação que representa a frequência angular. 60 giros de 2π radianos por segundo para fazer senso dentro das funções trigonométricas. Mas tendo presente essa frequência angular, com base a essa noção, poder-se dizer que a frequência própria da oscilação, a frequência mensurável, o número de idas e voltas desse sistema massa-mola que acontece por segundo, está associado a essa informação, que tem unidades de 1 dividido por segundo. E conhecendo a frequência, onde se expressa mediante o recíproco do período, você tem o recíproco como sendo o período, equivalente a 2π, proporcional à raiz quadrada da massa e inversamente proporcional à raiz quadrada da constante elástica. Ou seja, que o período da oscilação aumenta à medida que a massa aumentar. Isso implica numa baixa frequência, implica que gaste mais tempo em recuperar até a posição original, o estado do movimento original. Mas também no período reduz-se à medida que a constante elástica aumenta. Com molas mais rígidas, o movimento torna-se mais rápido, portanto, menos tempo será necessário para caracterizar um ciclo. Isso é o que significa a interpretação física desse termo que está dentro da raiz quadrada. Se se representasse o movimento num papel, igual ao caso anterior, seja uma massa pendurada sobre uma mola ou por essa mola, o fenômeno ou sobre a mesa continuará sendo o mesmo, pois haverá sempre uma força constante, que é o peso, que simplesmente esticará ou mudará a posição de equilíbrio da mola, mas a força elástica dependerá da deformação. Ou seja, que no instante inicial, a amplitude da oscilação é equivalente a A, e depois de algum tempo recuperará esse valor inicial. Esse tempo conhece-se como sendo o período da oscilação. Quando está meio período da oscilação, chegou até o ponto contrário, na posição contrária, numa deformação equivalente a menos A, e em valores onde atingiu a sua máxima velocidade, passando pelo ponto do centro, equivalente a 1/4 e 3/4 da oscilação do período. Mas se não fosse com condições iniciais tão simples, que fosse com uma velocidade diferente de zero, como poder expressar a solução bastante geral? Como poder analisá-la? Se diz que inicialmente esse objeto não partiu da posição máxima de deformação, mas partiu com uma velocidade diferente de zero. Se observa nesse gráfico, há uma inclinação do gráfico e, portanto, implica que haja uma velocidade que não seja nula. Ou seja, esse objeto está numa posição que não é a máxima deformação, mas é empurrado inicialmente para a direita e dessa forma atingirá a posição máxima da deformação e voltará e fará o ciclo completo. Mas essa informação, esse deslocamento, esse elemento de fase ou de desfase, o φ, poder-se interpretar mediante o deslocamento temporal da própria função, pois é a posição em função do tempo, e está embutido o φ, essa desfase. O exemplo número 1. Se diz que um alto-falante vibra de forma harmônica com uma frequência de 262 Hz. A amplitude de oscilação da membrana é de 0,5 milímetros. No tempo de 0 segundos, seu deslocamento é o máximo. Qual é a equação que descreve o movimento? Então, principalmente, descreve-se ou calcula-se a frequência angular. Conhecendo a frequência da oscilação, se diz que a frequência angular é 2 vezes a frequência da oscilação, 2π radianos vezes 262 Hz, ou 1 por segundo, implicando que seja 1650 radianos por segundo. Por outro lado, com base nessa informação, tem-se a posição, onde a expressão geral da posição, e sabendo que partiu do deslocamento máximo com velocidade nula, diria-se não existe fase relativa alguma, ou um deslocamento de fase, implicando que a amplitude seja meio milímetro
E o cosseno dessa oscilação, o cosseno com a frequência angular equivalente a 1650 radianos por segundos, vezes tempo, sendo esse elemento o fator de escala para simplificar o tempo com esse tempo e transformar essa informação temporal em radianos. Finalizando com a velocidade, que é a derivada temporal da posição em relação ao tempo, equivalente a essa derivação, ou seja, sairia uma constante dessa derivação, implicando que tenha uma baixíssima velocidade na oscilação, mas que haja um elemento de desfase. Pois se a velocidade é a máxima, a posição é nula, ou passando pela origem dessa membrana. E por último, aproveitando esse raciocínio, a sua aceleração, a sua segunda taxa de variação temporal, implicando que tenha unidades de aceleração metros por segundo, pois, mais uma vez, a constante sai multiplicando a velocidade máxima atingível, a amplitude da velocidade, transformando-a em amplitude da aceleração. Uma aceleração gigantesca, esmagadora, se fosse vezes a massa, se fosse a força. Portanto, se diz que terá o mesmo comportamento da posição, como observa-se aqui à direita, mas estará em contrafase. O cosseno, tendo ao máximo deslocamento, a aceleração será a máxima, mas no sentido contrário, como observa-se resumidamente nessa escrita, estando em contrafase. Se atinge o máximo valor, a outra atinge o máximo valor, mas também está no sentido contrário. Ou seja, quando desloca-se por completo à direita ou à esquerda, quando apresenta o maior deslocamento, a aceleração é a máxima, mas no sentido contrário, fazendo que a massa recupere o seu formato original, ou fazendo que essa membrana recupere a posição original. Isso que significa esse sinal negativo. Se me faço entender, finalizamos com esse conteúdo da aula de hoje e nos vemos na próxima aula.